Não venha para aqui todos os fins de semana com a sua saia a mandar. Só porque está preocupada com seu filhinho, acha que isto é o liceu. Perante a arrogância do oficial de serviço na portaria, a mulher tirou silenciosamente algo do bolso, 3 estrelas prateadas a brilhar. Afinal, quem era esta mulher? E o que aconteceu aos militares arrogantes que a desafiaram? O Comando de Contra-Informação e Segurança Militar, CCSM, localizado em Lisboa, é a principal entidade responsável pela segurança e contra-informação do Exército Português. A sua líder, a Tenente-General Helena Cardoso. Era conhecida nas fileiras como a ceifadora. A razão era simples uma vez na sua mira. Ninguém, independentemente da patente, escapava ao julgamento da Justiça Militar. Helena Cardoso construiu a sua carreira nos comandos, a elite das Forças de Operações Especiais do Exército, como especialista em operações de contra-terrorismo e guerra não convencional. A sua reputação precedia-a. Desde que era major, já era reconhecida como uma mestra em táticas de guerra assimétrica, sendo oriunda das Forças Especiais. Possuía uma intuição e capacidade de análise excepcionais e, uma vez definido um alvo, era conhecida por ir até o fim. A sua transição para o comando de contra-informação deu-se logo após a sua promoção a coronel. A partir daí, subiu a brigadeiro-general, Major General e, finalmente, com as 3 estrelas de tenente-general, assumiu o cargo de comandante do CCSM. Até os comandantes de brigada mais condecorados ficavam tensos na sua presença. O CCSM era a organização responsável por garantir a disciplina e a segurança interna do Exército. Corrupção, violações dos direitos humanos, quebras de segurança. Qualquer assunto que manchasse a honra das Forças Armadas estava sob a sua jurisdição. No desempenho das suas funções, nunca se deixou influenciar por patentes ou cunhas, fosse um coronel ou um general. Se houvesse uma falha, ela investigava-o implacavelmente, e os seus resultados eram sempre justos. Contudo, mesmo uma comandante tão fria e implacável, ao voltar para casa, era uma mãe como qualquer outra. Helena tinha um filho de 20 anos, chamado Miguel Silva. No ano anterior, ele tinha suspendido a sua matrícula na universidade e alistado-se no Exército. Atualmente, cumpria serviço no Centro de Instrução da Brigada de Reação Rápida, Os Grifos, sediada no Campo Militar de Santa Margarida, no Ribatejo. Antes mesmo de Miguel se alistar, Helena preocupava-se com uma coisa: o facto de ele ser filho de uma general poderia levá-lo a receber tratamento especial ou, pelo contrário, a ser ostracizado. O Exército era uma sociedade regida por hierarquias e patentes. Se soubesse que ele era filho de uma oficial general, os quadros permanentes iriam tratá-lo com excesso de zelo e os seus camaradas provavelmente manteriam distância. Nenhuma das duas situações seria um bom ambiente para o seu filho. Após muita reflexão, Helena tomou uma decisão. Decidiu esconder a sua verdadeira identidade do filho. Miguel acreditava que a sua mãe era uma simples funcionária administrativa do Ministério da Defesa. Helena nunca usava farda em casa e, mesmo em eventos oficiais, movia-se de forma a que o filho não soubesse. Era um princípio que mantinha desde que Miguel era pequeno. O filho acreditava que a mãe era uma funcionária pública comum, que passava os dias a tratar de papelada num qualquer escritório dentro do imponente edifício do Ministério da Defesa, na Avenida Ilha da Madeira. Depois de se alistar, Miguel ligava à mãe uma vez por mês. Quando o uso de telemóveis era permitido, o conteúdo das chamadas era sempre semelhante. Dizia que o treino era duro, mas que estava a aguentar-se bem, que a comida da messe era melhor do que esperava, que se dava bem com seus camaradas.
Helena sentia que o filho escondia algo na sua voz, mas não insistia. A vida militar era difícil para todos, e era uma fase que o filho teria de superar por si mesmo. Numa sexta-feira à noite, Helena deparou-se com um relatório que circulava na rede interna do Exército. Era um relatório preliminar sobre as condições de vida no Centro de Instrução da Brigada de Reação Rápida. O documento, preparado para uma inspeção de rotina, revelava uma situação mais grave do que o esperado: desleixo na disciplina dos quadros, tratamento inadequado dos soldados, procedimentos de visita irracionais. A lista era longa. O relatório mencionava especificamente o nome da unidade, a mesma onde o seu filho estava a servir. Helena decidiu imediatamente. Iria visitar a base pessoalmente durante o fim de semana. Claro que poderia fazer uma visita oficial como comandante, mas, nesse caso, a unidade preparar-se-ia e os problemas seriam cuidadosamente escondidos. O que ela queria ver era a realidade nua e crua da base. Por isso, decidiu ir como uma mãe civil para uma simples visita no sábado de manhã. Helena vestiu uma camisa simples e umas calças de ganga, usou o mínimo de maquilhagem e não colocou quaisquer acessórios. Parecia uma mulher de meia-idade perfeitamente comum. Ante de sé, olhou-se ao espelho. O olhar penetrante da comandante do CCSM tinha desaparecido. No espelho, estava apenas uma mãe normal a caminho de ver o seu filho. Antes de ligar o carro, Helena verificou o banco de trás. Dentro de um saco térmico, estava a comida que preparara com esmero na noite anterior. O prato favorito do seu filho, arroz de pato, tinha também preparado alguns pastéis de bacalhau. Uma das suas iguarias de infância levava também fruta já cortada, chocolates para um reforço de energia e alguns suplementos vitamínicos. Helena seguiu pela A1 em direção ao norte. A estrada, numa manhã de sábado, estava relativamente calma. Enquanto a paisagem passava pela janela, perdeu-se em pensamento sobre o filho. Miguel sempre fora uma criança sossegada. Chorava pouco e quase nunca fazia birras. Era de natureza calma. Preferia ler um livro sozinho ou perder-se nos seus pensamentos a socializar com os amigos. No secundário, Miguel considerou ingressar na academia militar, mas Helena opôs-se. Não queria que o filho escolhesse a carreira militar por influência dela. Miguel acabou por ir para uma universidade pública, onde começou a estudar engenharia e, depois de terminar o segundo ano, decidiu voluntariamente alistar-se. Helena respeitou a sua escolha. Era um dever que todos tinham de cumprir, e ela acreditava que Miguel cresceria com a experiência. Após cerca de 1h30 de viagem, Helena chegou à entrada do Centro de Instrução da Brigada de Reação Rápida. Nos arredores de Constância, um grande letreiro com o nome Grifos estava pendurado na entrada da base. Estacionou o carro junto à entrada do edifício de visitas e tirou o saco térmico do banco de trás. O saco estava mais pesado do que esperava. Mas não se importou. Um sorriso suave espalhou-se pelo seu rosto ao pensar que em breve veria o seu filho. Antes de entrar na sala de visitas, verificou um objeto que trazia consigo. Era um porta-cartões de pele castanha escura. Lá dentro, por baixo de 3 estrelas prateadas, estava o seu cartão de identificação. Com o seu posto, Tenente-General do Exército Português, comandante do CCSM. Impresso de forma clara, Helena guardou o porta-cartões de volta no fundo da sua mala. Hoje, ela estava ali como mãe, não como comandante. Respirou fundo e abriu a porta da sala de visitas. Em breve, veria o seu filho, mas Helena ainda não sabia. Não sabia que aquela visita de fim de semana, aparentemente normal, seria o início de um incidente que abalaria toda a base e que as 3 estrelas que escondera estavam prestes a revelar o seu brilho. Ao entrar no edifício de visitas, Helena verificou primeiro o painel de informações afixado na parede do corredor.
Os procedimentos de visita estavam detalhados: apresentação de documento de identificação, preenchimento do formulário de visita, verificação na portaria, aguardar a autorização do oficial responsável, dirigir-se à sala de visitas designada. O procedimento em si era razoável. Helena acenou com a cabeça, memorizando o conteúdo do painel, seguindo pelo corredor. Chegou à portaria. Era um pequeno espaço com uma janela de vidro blindado, responsável pelo controle de acesso e verificação de segurança. Era a primeira porta de entrada da base. À sua parte, Helena observou naturalmente o interior da portaria. Era um hábito enraizado pelos seus longos anos de serviço militar. Em qualquer organização, a entrada revelava o seu nível. No entanto, o que Helena testemunhou superou em muito as suas piores expectativas. A portaria era, numa palavra, uma desordem total. O soldado de serviço não mantinha uma postura correta. Em cima da secretária, havia pacotes de batatas fritas e latas de refrigerante. No chão, um copo de papel com beatas de cigarro. O regulamento de serviço afixado na parede estava tão coberto de pó que mal se conseguia ler. O olhar de Helena fixou-se num soldado. Era um Furriel. Recostado numa cadeira de escritório, na sua placa de identificação, lia-se Rui Mendes. Ele era o chefe do posto. As suas divisas de Furriel, 2 Vs invertidos, eram bem visíveis, mas o seu fardamento estava longe de ser regulamentar. O Furriel Mendes usava o dolman corretamente, mas o problema estava nos pés. Calçava chinelos pretos em vez de botas. Usar chinelos na portaria? Um posto de serviço, em vez de numa área de descanso, era uma clara violação do regulamento. Mais grave ainda era a sua postura. Estava quase deitado, com as costas da cadeira reclinadas ao máximo, a olhar para o telemóvel. Numa mão, segurava um pacote de batatas fritas. Comia enquanto seus olhos permaneciam fixos no ecrã. O uso de um telemóvel pessoal durante o serviço era também uma violação flagrante. Por um momento, Helena sentiu uma onda de raiva, mas conteve-se. Primeiro, precisava de observar mais a situação. Aproximou-se do balcão da portaria, com um saco térmico numa mão. Tirou o seu cartão de cidadão da mala com a outra. Parou em frente ao balcão e falou: "Com licença, vim para uma visita." O Furriel Rui Mendes não reagiu. Continuou a olhar para o ecrã do telemóvel. Helena repetiu, um pouco mais alto: "Gostaria de solicitar uma visita, por favor?" Só então o Furriel Mendes levantou a cabeça. A sua expressão era de puro fastio. Olhou Helena de cima a baixo e suspirou. Nem sequer se levantou da cadeira. Permaneceu recostado. "Hoje não há visitas", respondeu ele, de forma seca. "Irude." Helena ergueu ligeiramente uma sobrancelha. O painel de informações indicava claramente que as visitas eram permitidas ao fim de semana. O painel diz que as visitas de sábado de manhã são permitidas. As regras mudaram. Hoje não há visitas por razões de serviço. O Furriel Mendes respondeu. Voltando a olhar para o telemóvel, Helena perguntou, com paciência: "Então, quando são permitidas as visitas, se houver um procedimento de marcação prévia, pode informar-me?" "Não sei." "Ligue mais tarde e pergunte." O Furriel Mendes apontou com o dedo na direção da saída. Era um gesto para que ela se fosse embora. Helena respirou fundo. Era um momento que exigia a paciência forjada nas forças especiais. "Eu conduzi quase 2 horas, desde Lisboa. Vim ver o meu filho. Tenha certeza de que as visitas não são mesmo possíveis. Não pode sequer verificar. O Tian está ali a dizer que a entrada está proibida." "Não sabe ler", o Furriel Mendes disse, irritado, atirando o pacote de batatas fritas para a secretária.
O seu dedo apontou para um aviso de acesso temporariamente restrito na parede da portaria. Só então Helena viu o pequeno aviso, colado a um canto, mas não era um documento oficial. Era uma folha de papel impressa, presa com fita cola. Nem sequer tinha data. Este aviso não tem data. Posso saber exatamente de quando? Quando é a restrição. Ó, senhora, não me chateie e vá. Simbora. A regra é a regra. O que é que eu posso fazer? O tom do Furriel Mendes tornava-se cada vez mais rude. O tratamento formal já tinha desaparecido. Helena percebeu que a atitude daquele soldado era mais do que simples grosseria. Era um sintoma de um problema organizacional. Não era o desvio de um soldado, mas um reflexo da falta de disciplina de toda a unidade. Nesse preciso momento, a porta dos fundos da portaria abriu-se e um oficial apareceu. Estava de uniforme e nos seus ombros brilhavam as 3 tiras de capitão. Na sua placa de identificação, lia-se Vasco Neves. Era o oficial de serviço. O capitão Neves parecia ter cerca de 35 anos, tinha uma constituição robusta, mas a sua postura não transmitia o rigor de um militar. Tinha um cigarro na boca. A portaria era uma área de não fumadores, mas ele não parecia importar-se. O fumo do cigarro encheu o espaço apertado. Picando o nariz de Helena, o capitão Neves olhou para Helena e semicerrou os olhos. O seu olhar era insolente. Ao observar, lá de cima a baixo, transparecia um desprezo pelos civis. O que se passa à sua voz era autoritária, mas a autoridade parecia vir da arrogância. Não da patente? Helena respondeu com calma. Vim solicitar uma visita. Mas o soldado de serviço informou-me de que hoje não é possível. Gostaria de uma confirmação. Hoje não há visitas. Estamos com restrições por motivos de serviço. Posso perguntar especificamente quais são esses motivos? Há algum treino ou evento oficial? A pergunta de Helena fez o rosto do capitão Neves contorcer-se. A sua expressão era de quem não acredita que uma civil se atreva a questioná-lo. Minha senhora, sabe o que é o exército? Isto não é um sítio onde os civis vêm dar ordens. Se é uma regra, é uma regra. Por que é que tenho de lhe explicar os motivos todos? O capitão Neves disse. Soltando uma baforada de fumo, o olhar de Helena tornou-se frio, mas ela manteve a voz baixa. Vim visitar o meu filho e tenho o direito legítimo de o fazer. Se as visitas não são possíveis por motivos internos da unidade, tenho o direito de ser informada de uma razão plausível e de uma data alternativa. Direito? É por causa de mães como a senhora, que vem para aqui todos os fins de semana a falar de direitos, que a disciplina se vai abaixo? Sabe a dor de cabeça que é ter gente a vir até a base com saias a mandar? Só porque estão preocupadas com os filhinhos. As palavras do capitão Neves estavam a passar dos limites. Helena cerrou os punhos. Sentiu as unhas a cravarem-se na palma da mão, mas não demonstrou emoção. Em vez disso, perguntou calmamente. Pode verificar o nome do meu filho? Por favor, soldado Miguel Silva. Pertence ao centro de instrução. O capitão Neves bufou, folheou uma lista na secretária da portaria. Não demorou muito a encontrar o nome de Miguel. Miguel Silva. Oh, esse? A expressão do capitão Neves mudou. Tinha um toque de escárnio. Esse rapaz não se anda a adaptar muito bem. Fica para trás no treino. Não se mistura com os camaradas. Honestamente, é um problema para a unidade. É por a mãe vir para aqui insistir em visitas que o rapaz fica ainda mais fraco. O coração de Helena começou a bater mais depressa. Mas não era por medo. Era por fúria. O capitão Neves continuou. O exército não é um sítio para andar de mão dada com a mãe. Se o quer criar como um homem, pare de o perseguir e deixe-o em paz. Por favor. Peço-lhe. O capitão Neves gesticulou com a mão.
ainda com o cigarro na boca. Era um gesto para enxotar, ao lado, o Furiel, Rui Mendes, Riace. Ambos consideravam Helena apenas uma civil irritante. Helena pousou cuidadosamente o saco térmico no chão. Os seus movimentos eram lentos, mas precisos. Eram os mesmos movimentos que fazia antes de uma operação nos comandos. Levantou lentamente a cabeça e olhou diretamente para o Capitão Neves. Pode repetir o seu posto e nome completo. Por favor, a voz de Helena mudará. Já não era a voz de uma mãe em visita, era a voz de comando. Forjada em décadas de serviço militar, o Capitão Neves pareceu surpreendido por um instante, mas logo sorriu com desdém. Por que quer fazer queixa? Muito bem. Capitão Vasco Neves, oficial de serviço do Centro de Instrução da Brigada de Reação Rápida. Se quiser queixar-se, esteja à vontade. De qualquer forma, não vai servir de nada. O Capitão Neves tirou o telemóvel e disse: se continuar com isto, chamo a GNR e apresento queixa por invasão de propriedade privada. Fica avisada. Foi nesse momento, Helena tirou algo do bolso interior da sua camisa. Era o porta-cartões de pele castanha escura, abriu-o lentamente e exibiu o seu cartão de identificação em frente ao Capitão Neves e ao Furiel Mendes, 3 estrelas prateadas a brilhar, e por baixo delas, letras nítidas: Tenente-General do Exército Português, Comandante do Comando de Contra-Informação e Segurança Militar, Helena Cardoso. O ar na portaria gelou. O tempo pareceu parar. O telemóvel escorregou da mão do Capitão Neves e caiu no chão. O som do ecrã, a estalar, ecoou na portaria, mas ele nem sequer pensou em apanhá-lo. Os seus olhos estavam fixos no cartão de identificação que Helena segurava. O Furiel Mendes deixou cair o pacote de batatas fritas que tinha na mão. As migalhas espalharam-se pelo chão. Tentou levantar-se da cadeira, mas perdeu o equilíbrio e cambaleou. Os pés, calçados com chinelos, não lhe deram apoio. O seu rosto ficou pálido instantaneamente. Helena continuava a segurar o cartão. Não se mexia. Não falava. Apenas os olhava friamente. As 3 estrelas prateadas brilhavam sob a luz fluorescente da portaria. A patente: Tenente General. O cargo: Comandante do CCSM. As palavras eram inequívocas. Os lábios do Capitão Neves tremiam. Tentou dizer algo, mas a voz não saía. Sentia a boca seca. O cigarro que tinha nos lábios caiu ao chão. A ponta ainda estava acesa. Libertando um fio de fumo, o Furiel Mendes foi o primeiro a reagir. Tentou apressadamente colocar-se em posição de sentido, mas os pés de chinelos não permitiam uma postura regulamentar. Tentou descalçá-los, mas as mãos tremiam-lhe tanto que não conseguiu. O suor começou a escorrer-lhe pela testa. Sentido, a voz do Furiel Mendes tremia. Nem sequer foi uma ordem clara. Tentou fazer a continência, mas parecia confuso sobre para onde a mão devia ir. Um Furiel com 2 anos de serviço não se esquece de como fazer a continência. O medo tinha-lhe paralisado os músculos. Helena continuava imóvel. Guardou lentamente o porta-cartões de volta no bolso. E então, abriu a boca. Repita o seu posto e nome completo. A sua voz era baixa, mas clara. Era uma ordem, não uma pergunta. O Capitão Neves engoliu em seco, recuperando o juízo tardiamente. Pôs-se em sentido: Capitão Vasco Neves, oficial de serviço do Centro de Instrução da Brigada de Reação Rápida. Minha general, pelas divisas. Vejo que é de facto, capitão. Quantos anos de serviço? 7 anos. Minha general. E foi isto que aprendeu em 7 anos. A pergunta de Helena era fria e cortante. O Capitão Neves não conseguiu responder. Baixou a cabeça? O suor escorria-lhe pela nuca. Helena percorreu lentamente a portaria com o olhar, a beata no chão.
os pacotes de batatas na secretária, o regulamento poeirento, os papéis amarrotados, tudo foi registrado pelos seus olhos. Voltou a olhar para o capitão Neves. O oficial de serviço estava a fumar durante o serviço de uniforme. Dentro da portaria, é esta a disciplina da Brigada de Reação Rápida. Peço desculpa. Minha general, o chefe do posto, Furiel Mendes, estava a usar chinelos durante o serviço, a usar o telemóvel pessoal, a comer. É esta a imagem do exército português. Não há desculpa. Minha general? A voz do capitão Neves tornou-se ainda mais baixa. Ele compreendia agora a gravidade da sua situação. A mulher à sua frente não era uma civil qualquer. Era a comandante do CCSM, a mais alta responsável pela disciplina e segurança do exército. Cair nas suas graças significava o fim da sua carreira militar. Helena tirou o seu telemóvel do bolso. Abriu a lista de contatos e selecionou um número. O som de chamada ecoou. Após 2 toques, a chamada foi atendida. General Magalhães. É a tenente-general Helena Cardoso. A sua voz era formal e fria. Do outro lado da linha, ouviu-se uma voz masculina. A palavra general fez com que o capitão Neves ficasse petrificado. O comandante das forças terrestres era um general de 4 estrelas? Um dos mais altos cargos do exército. Estou na portaria do Centro de Instrução da Brigada de Reação Rápida. Tenho um assunto urgente a reportar. Helena explicou a situação de forma concisa, a falta de disciplina na portaria, a negligência do oficial de serviço, as ofensas a uma civil, as violações do regulamento. A sua explicação foi precisa e desprovida de emoção. Apenas factos. A chamada durou cerca de 3 minutos. Helena ouvia, acenando com a cabeça, e, por fim, disse sim. Minha general, ficarei a aguardar no local? A chamada terminou. Helena guardou o telemóvel no bolso. Olhou para o capitão Neves. O comandante das forças terrestres vem pessoalmente. O rosto do capitão Neves ficou completamente cinzento. A vinda pessoal do comandante significava a gravidade da situação. Numa situação normal, o assunto seria tratado ao nível do comandante da brigada. Mas com a comandante do CCSM presente e a reportar diretamente ao comandante das forças terrestres, isto já não era um problema pessoal, tornara-se um problema de toda a unidade. O Furiel Mendes estava encostado à parede, as suas pernas tremiam, faltava-lhe cerca de 1 ano para terminar o serviço, mas agora já não sabia se esse fim seria tranquilo. Violação da disciplina, negligência no serviço, atitude desrespeitosa para com um superior. Tudo isto eram motivos para um processo disciplinar. Helena saiu da portaria. No corredor, outros soldados começavam a juntar-se. O boato espalhara-se rapidamente. O boato de que a comandante do CCSM tinha aparecido. O boato de que a portaria tinha sido apanhada em flagrante. Os soldados observavam à distância. Helena olhou pela janela do corredor. Via-se a praça de armas. Alguns soldados corriam. Uma oficial supervisionava-os. Uma manhã de sábado normal, mas Helena tinha confirmado a disciplina podre que se escondia por baixo desta paisagem pacífica. Pegou no saco térmico do chão. Ainda estava quente. Lá dentro estava o arroz de pato e os pastéis de bacalhau que preparara para o filho. Mas agora não podia entregá-los. Não devia. Tinha de estar ali como comandante do CCSM. Não como mãe. 25 minutos depois, ouviu-se ao longe o som de um helicóptero. O som da hélice, cada vez mais próximo, pois toda a base em tensão. A chegada do comandante de helicóptero era um evento extremamente raro. O helicóptero aterrou no heliporto da base, levantou-se poeira e o vento soprou com força. Do helicóptero saiu um homem de uniforme de gala.
Nos ombros, 4 estrelas brilhavam. Era o general Arthur Magalhães, comandante das forças terrestres. Parecia ter cerca de 50 anos. Era alto e de constituição forte. O seu rosto era firme e o olhar penetrante. Acompanhado por um assessor, caminhou a passo rápido em direção ao edifício de visitas. Ao chegar em frente à portaria, o general Magalhães avistou Helena. Ela ainda vestia sua camisa simples e calças de ganga, mas o general reconheceu-a imediatamente. Fez uma continência rigorosa. General Arthur Magalhães, apresento as minhas continências à senhora comandante do CCSM. Helena retribuiu a continência. Apesar de estar a civil, a sua postura era a de uma militar, um hábito de uma vida. Veja por si mesmo. Meu general. Helena apontou para a portaria. O general Magalhães entrou. O capitão Neves e o Furriel Mendes estavam em sentido, ambos pálidos. O general percorreu lentamente o interior com o olhar, a beata no chão, os chinelos do Furriel, os pacotes de batatas na secretária, os papéis desarrumados, o equipamento poeirento. Nada lhe escapou. O rosto do general Magalhães endureceu. Olhou para o capitão Neves. Capitão, é esta a portaria que o senhor supervisiona. É indesculpável. Meu general, indesculpável não resolve o problema. A voz do general era baixa. Mas passado. Ele virou-se para Helena. Senhora comandante, solicito uma inspeção completa a esta unidade. Isto não deve ser um problema isolado da portaria. Helena acenou com a cabeça. Já pensaram o mesmo? A falta de disciplina na portaria era apenas a ponta do iceberg. Era muito provável que houvesse problemas em toda a unidade. O meu filho serve nesta unidade. Meu general. As palavras de Helena fizeram com que o general Magalhães arregalasse os olhos. Ele compreendeu instantaneamente a razão pela qual a comandante do CCSM viera ali a civil, porque é que ela estava a inspecionar o local pessoalmente. Nesse caso, investigaremos com ainda mais rigor. Respeitarei a sua vontade de não misturar o pessoal com o profissional. Minha comandante. O general Magalhães deu uma ordem ao seu assessor. Contacte a polícia do Exército. Ordem de intervenção imediata. O assessor pegou no seu rádio e contactou a PE. A situação tornara-se irreversível. O destino do capitão Neves e do Furriel Mendes estava selado. Helena mantinha-se calma, mas nos seus olhos havia determinação. Isto não era uma vingança pessoal, era uma questão de restaurar a disciplina militar, de tornar esta unidade onde o seu filho servia e todo o exército português um lugar melhor. 15 minutos depois, os veículos da polícia do exército chegaram em frente à portaria. 2 viaturas pretas pararam bruscamente, levantando poeira. Na lateral, as letras brancas Polícia do Exército eram bem visíveis. As portas abriram-se e 4 polícias saíram. Estavam totalmente equipados e armados. O chefe de esquadra era um sargento. Ele fez a continência ao general Magalhães e depois olhou para Helena. Apesar de ela estar a civil, o assessor sussurrou-lhe a sua identidade e ele fez-lhe outra continência. Sargento Ajudante Carlos Matos. Da Polícia do Exército, apresento-me para o serviço. O general Magalhães acenou e apontou para a portaria. Detenha o capitão Vasco Neves e o Furriel Rui Mendes. Acusações negligência no cumprimento do dever. Violação do regulamento de serviço. Ofensas e injúrias a um civil. Entendido? Meu general. O sargento fez um sinal aos seus homens. 2 polícias entraram na portaria. O capitão Neves ainda estava em sentido. O seu rosto perdera toda a cor. O Furriel Mendes, encostado à parede, olhava para o chão. Não parava de tremer. Capitão Vasco Neves
Avance. A ordem do polícia. O capitão Neves deu um passo em frente. O polícia foi para trás dele e juntou-lhe as mãos nas costas. Algemas prenderam-lhe os pulsos. A visão de um capitão a ser algemado era chocante. Os soldados que se tinham juntado em redor observavam em silêncio. Furiel Rui Mendes olha em frente e é em sentido. O Furiel Mendes recebeu o mesmo tratamento. Não resistiu. Não podia. Lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Nunca imaginara que os seus quase 2 anos de serviço terminariam assim. Ele não observava a cena. A sua expressão não mostrava nem pena nem raiva. Apenas um olhar frio e distante. Não era uma questão de sentimentos pessoais. Era uma questão de princípios, disciplina militar e proteção dos direitos dos soldados. Antes de os polícias levarem os 2 homens para as viaturas, Helena falou: Capitão Neves. O capitão Neves levantou a cabeça e olhou para Helena. Nos seus olhos havia uma mistura de medo e arrependimento. O senhor disse que o meu filho era um problema, que não se adaptava. Em que se baseou para fazer tal julgamento? O capitão Neves não conseguiu responder. Apenas os seus lábios tremiam. Helena continuou: se o meu filho é realmente um soldado problemático, a responsabilidade é dos seus superiores. Como o senhor, é dever dos quadros gerir e ajudar os soldados a adaptarem-se. Mas o senhor falhou nessa missão, insultou uma mãe preocupada e desonrou a farda que veste. Cada palavra de Helena era pesada. O capitão Neves baixou ainda mais a cabeça. É por causa de oficiais como o senhor que soldados honestos sofrem? É por causa de oficiais como o senhor que a honra do exército português é manchada? Lembre-se disto, a justiça militar não olha patentes. Quando Helena terminou de falar, os polícias levaram os 2 homens para as viaturas. As portas fecharam-se e os motores ligaram-se. As viaturas da PE saíram da base. A carreira militar do capitão Neves e do Furiel Mendes tinha, naquele momento, terminado. O general Magalhães deu uma ordem ao seu assessor: chame imediatamente o comandante do centro de instrução. Sim, meu general. O assessor fez a chamada pelo rádio. Momentos depois, um oficial veio a correr. Era um tenente-coronel. Nos seus ombros, 2 castelos brilhavam. Era o comandante do centro de instrução. O tenente-coronel Manuel Pereira parecia ter pouco mais de 40 anos. Chegou ofegante e, ao perceber a situação, o seu rosto endureceu. O tenente-coronel Pereira fez a continência ao general Magalhães, comandante do centro de instrução. Tenente-coronel Manuel Pereira. Meu general, comandante, o senhor sabe o que se está a passar na sua unidade? A voz do general Magalhães era fria e severa. O tenente-coronel Pereira pareceu confuso por um instante. Não fui informado. Meu general, aconteceu alguma coisa. Não foi informado. A portaria da sua unidade está neste estado e o senhor não foi informado. Acha que isso é desculpa? O general Magalhães apontou para a portaria. O tenente-coronel Pereira espreitou para dentro. A beata no chão. Os pacotes de batatas espalhados. Os papéis desarrumados. Tudo saltou à sua vista. O seu rosto ficou pálido. Esta senhora é a comandante do CCSM. Tenente-General Helena Cardoso. A apresentação do general Magalhães fez com que o tenente-coronel Pereira olhasse, chocado, para Helena. Uma mulher de meia idade, vestida a civil, mas o seu olhar era penetrante. O tenente-coronel Pereira fez-lhe apressadamente a continência: é indesculpável? Minha general, a culpa é minha. Helena retribuiu a continência e perguntou calmamente: comandante, o senhor conhece a realidade da vida dos soldados nesta unidade? Faço o meu melhor para geri-los. Minha general, e o resultado do seu melhor esforço é este. A pergunta de Helena era afiada.
O tenente-coronel Pereira não conseguiu responder. O oficial de serviço estava a fumar. O soldado de serviço usava chinelos, telemóvel e comia. Insultar uma civil que veio para uma visita é este o seu melhor. Comandante, não há desculpa. Minha general, a voz do tenente-coronel Pereira tremia. Ele sabia que a sua carreira poderia terminar naquele momento. A promoção de tenente-coronel a coronel não era fácil, mas sofrer uma desonra destas perante a comandante do CCSM significava que a promoção estava fora de questão. Helena olhou para o general Magalhães. Meu general, vamos proceder a uma inspeção completa a esta unidade. Não apenas a portaria, mas as cócenas, os campos de treino, a messe, todas as instalações. Em particular, é necessária uma investigação exaustiva sobre possíveis abusos contra os soldados. Procederemos imediatamente? O general Magalhães acenou. Olhou para o tenente-coronel Pereira. Comandante, fica imediatamente exonerado do seu cargo. O seu segundo em comando assumirá interinamente até a nomeação de um sucessor. Dependendo dos resultados da investigação, haverá medidas adicionais. Entendido? Meu general, a voz do tenente-coronel Pereira não tinha força. As suas divisas de tenente-coronel pareciam agora sem valor. A exoneração significava, na prática, o fim da sua carreira militar. A promoção era impossível. E era provável que fosse alvo de um processo de passagem à reserva. Helena deu uma ordem a um assessor que a tinha entretanto alcançado. Envie uma equipa de investigação do CCSM. Vamos realizar uma inspeção de emergência a esta unidade. Foquem-se em casos de violação dos direitos dos soldados, sevícias e tratamento injusto. Sim, minha general. O assessor pegou imediatamente no telemóvel para fazer a chamada. A chegada da equipa de inspeção do CCSM significava que toda a unidade seria colocada sob um microscópio. Todos os registros seriam revistos. Todos os soldados seriam entrevistados. Se houvesse corrupção ou abusos escondidos, seriam certamente descobertos. O general Magalhães disse ao tenente-coronel Pereira: reúna todos os oficiais da unidade. Quero-os no auditório dentro de 1 hora. Vou dirigir-me-lhes pessoalmente. Sim, meu general. O tenente-coronel Pereira pegou no seu rádio e deu as ordens. Toda a unidade entrou em estado de tensão. Uma visita pessoal do comandante das forças terrestres para uma locução. Era um evento extremamente raro. Todos sabiam que algo de muito grave tinha acontecido. Helena ainda segurava o saco térmico, a comida que preparara para o seu filho, mas agora não podia entregá-la. Olhou para o general Magalhães. Gostaria de ver o meu filho, mas creio que não é o momento apropriado. O general Magalhães acenou. A sua decisão é a correta, minha comandante. Com uma investigação em curso, uma visita especial ao seu filho poderia ser mal interpretada. Peço que o meu filho, o soldado Miguel Silva, seja investigado com a mesma imparcialidade. Se ele tiver algum problema, que seja tratado como qualquer outro soldado, sem favores nem prejuízos. Assim será, minha comandante. Helena olhou uma última vez para a portaria. O que começara ali iria abalar toda a unidade, mas era necessário. Se a parte podre não fosse removida, o todo acabaria por apodrecer. Entregou o saco térmico ao tenente-coronel Pereira. Isto é a comida que preparei para o meu filho. Quando a investigação terminar e for o momento certo, por favor, entregue-lhe. Otila, peço que aguarde no frio. O tenente-coronel Pereira pegou no saco com cuidado. Será entregue? Minha general. Helena acenou e saiu pelo corredor. O general Magalhães acompanhou-a. Dirigiram-se ao parque de estacionamento exterior da base. O carro de Helena estava lá. O que aconteceu hoje foi uma grande lição para mim.
Disse o general Magalhães. Vou rever todas as unidades sob o meu comando. Farei com que algo assim nunca mais aconteça. Agradeço. Meu general, temos sob nossa responsabilidade os filhos e filhas da nação. A nossa missão é proteger luz e formar luz. Helena abriu a porta do carro. Antes de ligar o motor, olhou para o interior da base. Em algum lugar lá dentro estava o seu filho, mas não o podia ver agora. Tinha de terminar o seu trabalho. Não como mãe, mas como comandante do CCSM, o carro abandonou a base. Mas a onda de choque que Helena deixara para trás estava apenas a começar. A brigada de reação rápida estava prestes a mudar para sempre. Uma tensão pairava nos corredores do posto de comando. Os soldados cochichavam. O que acontecera na portaria espalhara-se por toda a base. O boato de que a comandante do CCSM tinha aparecido. O boato de que o oficial de serviço e o Furriel tinham sido detidos. O boato de que o comandante tinha sido exonerado. Tudo explodira de uma só vez. Num desses corredores estava o soldado Miguel Silva, o jovem de 20 anos, com o seu uniforme, impecavelmente vestido, no seu ombro, a divisa de soldado. Estava no exército há 6 meses. Estava confuso com a chamada súbita. Soldado Silva, apresente-se imediatamente no gabinete do comandante. A ordem viera do seu comandante de pelotão, o tenente Hugo Barros, um jovem oficial com 2 tiras, a sua expressão, normalmente descontraída. Estava tensa. Não explicou por quê. Apenas lhe disse para ir o mais rápido possível. Miguel caminhou pelo corredor. O gabinete do comandante ficava no primeiro andar do edifício. Enquanto subia as escadas, a sua mente estava um turbilhão. Tentava lembrar-se se tinha feito algo de errado. Cometer algum erro no treino tivera, algum problema na camarata. Por mais que pensasse, não se lembrava de nada de especial. Mas as palavras do capitão Neves ecoavam na sua mente que ele não se adaptava, que era um problema. Miguel sabia que não se misturava bem com os outros soldados. Era introvertido e tinha dificuldade em tomar a iniciativa. O seu desempenho no treino era mediano, nem se destacava. Nem ficava para trás. Chegou à porta do gabinete do comandante. À porta estava o capitão adjunto, o capitão Diogo Matos. O capitão Matos olhou para Miguel e acenou. É o soldado Silva. Sim. Meu capitão. Entre. O senhor general está à sua espera. General. A palavra fez o coração de Miguel acelerar. Um general era um oficial de alta patente, mais alto que o comandante da brigada. Não conseguia perceber por que um general o chamaria. Miguel respirou fundo e bateu a porta. Entre. Era uma voz masculina, grave e autoritária. Miguel abriu a porta e entrou. O gabinete do comandante era espaçoso. De um lado, uma mesa de reuniões. Do outro, a secretária de trabalho e Ali. Uma cena inacreditável. Desenrolava-se um general de uniforme de gala estava de pé a um canto. Nos seus ombros, 4 estrelas brilhavam. Era o general Arthur Magalhães, mas ele não era o protagonista. O olhar de Miguel fixou-se na pessoa sentada na cadeira, em frente à secretária. Era a sua mãe, Helena Cardoso. Mas não como ele a conhecia. Ela vestia o uniforme de gala do exército. Nos seus ombros, 3 estrelas. No seu peito, uma fileira de condecorações, a insígnia dos comandos, o emblema das operações especiais e várias outras medalhas. Miguel ficou paralisado. Soldado. Sentido. Continência. A ordem do general Magalhães. Miguel reagiu por instinto, mas as suas mãos tremiam. Fez a continência, mas não tinha certeza se o movimento estava correto. Não conseguia distinguir se a cena à sua frente era real ou um sonho.
Helena levantou-se lentamente, aproximou-se do filho. Lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Miguel. Helena pousou a mão no ombro do filho. Miguel, estás surpreendido. Mãe? Quer dizer, minha general? Miguel não conseguia encontrar as palavras. Helena abraçou o filho calorosamente. Não era o abraço da fria comandante do CCSM, mas o de uma mãe normal. Naquele abraço, Miguel desabou a chorar. Todas as emoções contidas vieram à tona de uma só vez. Desculpa. Meu filho. A mãe mentiu-te. A voz de Helena era suave. Sentou o filho numa cadeira. O general Magalhães saiu silenciosamente da sala e fechou a porta. Agora, estavam apenas mãe e filho na sala. Por quê? Por que que não me disseste? A voz de Miguel tremia. Helena pegou na mão do filho. Eu não queria que fosses tratado de forma especial ou ostracizado por seres filho de uma general. Queria que fizesses a tua vida militar com o teu próprio esforço. Pensei que era o melhor para ti. Mas eu não me adaptei bem na base. O meu treino é mediano. Não me dou bem com os meus camaradas. Devo ter te desiludido? Mãe? Miguel baixou a cabeça. Helena levantou-lhe o queixo e olhou nos olhos. Miguel? Ouve bem? O mais importante na vida militar não são os resultados brilhantes, nem é apenas a capacidade de te dares bem com os outros. O mais importante é a integridade e o sentido de responsabilidade. Se cumpriste as tuas missões com seriedade, isso é suficiente. Não precisas de ser perfeito, apenas honesto e dedicado, e ter a coragem de respeitar os teus camaradas e de te opores a ordens injustas dos teus superiores. Isso é ser um verdadeiro militar. Helena explicou ao filho o que acontecera naquele dia, o incidente na portaria, as ofensas do capitão Neves e as medidas que foram tomadas. Miguel ouvia, chocado. Esta unidade vai mudar completamente. A inspeção do CCSM vai decorrer e todos os abusos serão erradicados. O lugar onde estás a servir tornar-se a unidade com a disciplina mais correta e onde os direitos dos soldados são mais respeitados em todo o país. Oh, o que devo fazer? Perguntou Miguel. Helena sorriu. Não precisas de fazer nada de especial. Apenas continua a viver a tua vida com a mesma seriedade. E lembra-te, tu não és o filho de uma general. És o soldado Miguel Silva, do exército português. Vive pelo teu próprio nome. Helena tirou uma pequena caixa do bolso, entregou-a ao filho. Este é o relógio que recebi quando fui promovida a alferes. Quero que fiques com ele agora. Miguel abriu a caixa. Lá dentro estava um relógio militar, antigo, mas bem conservado. Na parte de trás estavam gravadas umas pequenas palavras: integridade e coragem. Eu não quero que tenhas privilégios nesta unidade. Filho, o senhor general pode sugerir uma transferência, mas não a aceites. Termina o teu serviço aqui, com o teu próprio esforço. Miguel apertou o relógio contra o peito. As lágrimas voltaram a cair. Mas desta vez, eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de determinação. Prometo? Mãe, não vou manchar a tua honra. Farei o meu melhor aqui, com as minhas próprias forças. Helena abraçou o filho mais uma vez e disse baixinho: tenho muito orgulho em ti, meu filho, e terei sempre. A partir daquele dia, a Brigada de Reação Rápida mudou drasticamente. A equipe de inspeção do CCSM permaneceu na base durante 2 semanas, revendo tudo. Entrevistas individuais com os soldados foram realizadas e os abusos escondidos vieram à tona. Alguns quadros foram adicionalmente punidos. E todo o sistema da unidade foi reestruturado. O novo comandante nomeado era um coronel rigoroso, mas justo
Ele ouvia as opiniões dos soldados e implementava melhorias razoáveis imediatamente. As condições das casernas melhoraram. Os procedimentos de visita tornaram-se transparentes, os castigos injustos desapareceram. E os tempos de descanso foram garantidos. O soldado Miguel Silva recusou educadamente a oferta de transferência do general Magalhães. Ele quis permanecer na sua função original. Como atirador na companhia de reconhecimento, o general respeitou a sua decisão. Miguel mudou. Já não era passivo. Voluntariava-se para os treinos, ajudava os camaradas, em especial, ajudava os novos recrutas a adaptarem-se. Tinha o cuidado de garantir que os outros não passassem pelas dificuldades que ele passara ao ser promovido de soldado a primeiro cabo e de primeiro cabo a cabo adjunto. Miguel tornou-se um graduado respeitado na unidade, era rigoroso com os seus subordinados, mas justo, apontava os erros, mas não insultava a sua dignidade. Um princípio que aprendera com a sua mãe, Miguel candidatou-se à prova de seleção para o combatente de elite da brigada. Passou por testes físicos extenuantes, avaliações de tiro, marchas noturnas, treino de sobrevivência, passou em todas as fases, foi reconhecido como um dos melhores soldados da companhia de reconhecimento após 20 meses de serviço. Num certo inverno, Miguel estava prestes a passar a disponibilidade. A unidade preparou-lhe uma cerimônia de despedida. Foi uma cerimônia simples, mas sincera. Os seus camaradas, subordinados, o comandante de pelotão e o comandante de companhia estavam presentes. Perto do final da cerimônia, um carro preto chegou em frente ao posto de comando. Do carro saiu a tenente-general Helena Cardoso, de uniforme de gala. As 3 estrelas brilhavam ao sol. A sua chegada pôs toda a unidade em sentido. Helena caminhou em direção ao local da cerimônia. Todos os soldados se puseram em sentido, mas os seus olhos viam apenas o seu filho. Miguel estava de pé, com o seu uniforme impecável, nos seus ombros, as divisas de cabo adjunto. Helena parou em frente ao filho. Os seus olhares cruzaram-se. Houve um momento de silêncio, e então, Miguel moveu-se primeiro, sentido a senhora tenente-general, comandante do comando, de contra-informação e segurança militar. Continência. A continência de Miguel foi perfeita. Um movimento aprimorado ao longo de quase 2 anos de serviço militar. Helena retribuiu a continência. A sua mão também subiu com precisão. Cabo adjunto Miguel Silva, do Exército Português. Reporta o término do seu serviço. Minha general, bom trabalho. Cabo adjunto. A voz de Helena tremia, mas ela não chorou. Era o momento de testemunhar o crescimento do seu filho como militar. Terminada a continência, olharam um para o outro. Já não eram a comandante e o soldado. Eram mãe e filho. Helena puxou o filho para um abraço. Fizeste um excelente trabalho. Miguel, a mãe está muito orgulhosa de ti. Obrigado. Mãe, foi graças a ti que aprendi o que é ser um verdadeiro militar. Os soldados em redor aplaudiram. Os oficiais juntaram-se no meio dos aplausos. Mãe e filho abraçavam-se. Helena afastou-se do filho e disse: agora, vive a tua vida. Segue o caminho que escolheres. Com orgulho, a mãe estará sempre do teu lado. Sim, mãe, nunca esquecerei o que me ensinaste. Integridade e coragem. Miguel tocou no relógio no seu pulso. O relógio que recebera da sua mãe acompanhara-o durante 2 anos. Agora, com ele, percorreria um novo caminho. A Brigada de Reação Rápida Os Grifos tornou-se, a partir daquele dia, uma das unidades mais exemplares de Portugal. Os direitos dos soldados eram respeitados e a disciplina dos quadros era irrepreensível. No início dessa transformação, estiveram a coragem de uma mãe
e o crescimento de um filho. A verdadeira passagem do espírito militar não se tratava de divisas ou do número de estrelas, mas de integridade, responsabilidade e da coragem de lutar pela justiça. Helena Cardoso e Miguel Silva. Mãe e filho continuaram, cada um no seu lugar, a honrar esse espírito.